Oi, Rodrigo, tudo bem? Acho que a gente já pode começar. Oi, Denise, bom dia. Tudo bem e você? Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Consigo? Tá me ouvindo também? Sim, sim, para mim tá tudo ótimo. Ok, ótimo. Obrigada por aceitar o nosso convite, é, em vir contar aqui a história de vocês com a gente nesse webinar. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser Obrigado, enriquecedora essa conversa. com certeza. E obrigado pelo convite também de nos deixar participar desse momento aí de vocês. Não, legal, muito legal. Então, acho que hoje eu vou me apresentar aqui rapidinho. Vou te apresentar também para quem ainda não te conhece. Então, eu sou a Denise Faldini, sou a VP de vendas para América Latina na Bring e estou na companhia há quase 4 anos e a gente vem construindo aí bastante coisa para a Bring no Brasil. Eu já vou contar um pouquinho da Bring, mas antes queria te apresentar. Então, Rodrigo, se quiser se apresentar, por favor. Tranquilo, eu sou o Rodrigo Maiello, sou gerente de logística da Claro, né, nacional. Estou na Claro aproximadamente há 2 anos, né, e estamos buscando cada vez mais aí soluções e inovações para os nossos clientes. Legal, legal. Rodrigo, você tem sido um papel muito importante aí em toda essa transformação que a Claro vem fazendo e mais uma vez é muito um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Então, contando um pouquinho da Bring, para quem ainda não nos conhece, a gente poder passar para o próximo slide. A Bring é uma empresa israelense. A gente tem hoje presença em mais de 50 países, os nossos clientes. A companhia está com quase 8 anos. E esses são alguns dos nossos números e alguns dos nossos logos. Então, a gente tem muito mais do que isso de clientes, mas esses são alguns que permitem que a gente possa compartilhar os logos, e eles são no mundo inteiro. No Brasil e na América Latina, alguns desses nomes são nossos clientes na região. A Claro, com certeza, Coca-Cola, Arcos Dourados, e mais alguns aqui que eu vejo. E essas marcas são todas muito bem conhecidas, e esse é só um exemplo de como uma mesma plataforma pode endereçar desafios em verticais tão diferentes. Então, a gente tem varejistas, tem telecomunicações, tem Coca-Cola, CPG, tem empresas como uma AutoZone de autopeças, muitas verticais muito diferentes, usando a plataforma e endereçando ou superando ou atendendo seus desafios de logística com a plataforma da Bring. E o que a gente oferece? A gente oferece uma solução completa de fulfillment. Então, a gente ajuda as empresas hoje a escalar e, mais do que isso, otimizar as operações de logística. A gente tem visto hoje que o varejo tem buscado 3 principais objetivos aí com esses novos desafios que o mundo está vivendo desde o último ano, por causa da pandemia. São 3 pilares muito fortes, que é vendas, experiência do cliente e eficiência logística, né? Eficiência da operação como um todo. Então, acho que passado aquele boom, né, e vou com certeza querer ouvir sua opinião, Rodrigo, passado aquele boom da pandemia, e o Brasil ainda vivendo isso, a América Latina ainda muito forte, não adianta mais agora só entregar, né, a qualquer custo, porque o custo, ou seja, se pagou essa conta foi alta, né, da parte da logística, e agora sim as empresas estão buscando cada vez mais essa eficiência para poder escalar com custos eficientes, ou seja, que faça sentido, com certeza, e muito focado também na experiência do cliente, ou seja, que serviço eu posso fazer e como eu posso encantar meu cliente, né, para que ele compre online, que é essa realidade agora, e tenha um serviço bom de fim a fim, desde a entrada do pedido até receber o produto ou o serviço na casa dele. E é isso que a gente oferece na plataforma. Todo o fluxo da entrega gerenciado num único ponto, seja com foco no planejamento, seja com foco no on-demand, né, no same day, nas entregas expressas,
disparando isso para frotas próprias ou terceiras, acho que isso é muito importante, acho que é um questionamento que o varejo vem fazendo, faço isso só com frota externa, faço isso com a minha própria frota, faço isso com um misto, e daí nesse modelo de misto, quando faz sentido eu mandar para uma frota externa, quando faz sentido eu gerenciar com a minha própria rede, sendo ela dedicada e não necessariamente funcionários, né? E, além de tudo isso, qualquer que seja esse modelo, como é que eu provenho uma experiência para o cliente? Como é que eu dou visibilidade para o cliente do que está acontecendo e deixando o cliente acompanhar a entrega em tempo real? A Bring oferece a solução em diferentes pacotes, né? Que a gente chama de Delivery Fulfillment, pode ser tanto só para gerenciamento da entrega com a sua própria frota, ou sua entrega própria, ou com uma entrega terceirizada, ou um hub de entregas, que é esse misto entre o que é próprio, o que é terceiro, ou seja, o que eu vou fazer com meus próprios recursos e o que eu vou fazer com recursos externos, seja eles externos dedicados, um pouco do modelo da Claro, ou numa nuvem, completamente on demand. Também tem um pacote que a gente oferece para os nossos clientes, e muitos daqueles logos que a gente viu no começo estão indo muito forte nesse caminho, que é o clique e retire ou curbside, e gerenciamento de devoluções, que isso também, a Reversa é muito forte, e a Reversa no Brasil, né, um país com território muito amplo, isso é uma dor de cabeça para todos os varejistas e tem muita oportunidade aí de melhoria também. Então, sobre a Bring era isso, Rodrigo. Acho que agora a gente vai conversar. Quero saber um pouquinho o que você pensa do que está acontecendo aí, o que você vê. Então, se a gente começar um pouco a olhar o mercado, né? Ou seja, de tudo que aconteceu. Vocês, gigantes, né? A Claro é uma super referência. Como é que você vê essa mudança, desde a mudança do comportamento do consumidor no Brasil e muito em detrimento da chegada do Covid? Sim. Não, Denise, o que eu enxergo, né? O consumidor brasileiro, ele já vem há algum tempo se adaptando a esse novo modelo de compra online, né? O brasileiro tem por origem, né, por essência, esse contato direto, esse contato pessoal, né? Que é da nossa essência, inclusive quando a gente olha para modelo de compra, só que isso já vem tendo uma mudança, né, nesse comportamento já de um tempo para cá, né, que o brasileiro também está começando a entender que ele pode fazer esse movimento no conforto da sua casa, ele não precisa sair de casa para buscar aquilo que ele quer de produto ou de serviço que seja, né? E ele também está mudando também o seu hábito quando você olha para uma questão de exigências, né? Seja na qualidade dos produtos que ele está adquirindo por essa nova metodologia online, e principalmente na questão de velocidade, né? Quando você olha muito para o processo de entrega, que é um processo que nós acompanhamos já há um bom tempo, né? Foi-se um tempo, até costumo comentar isso com alguns colegas do meio, né? Que foi-se o tempo onde uma entrega, vou só citar um exemplo, né? No interior do estado de São Paulo, você fazia em 10 dias e isso era aceitável por parte do cliente, né? Isso já é uma coisa que hoje não tem mais essa realidade, né? Eu vejo que alguns dos desafios que nós ainda enfrentamos dentro desse novo contexto, né, da compra online, que ainda é uma barreira a ser vencida, é um processo de devolução, por exemplo, né? Hoje o cliente, em alguns países, tá, ele pode simplesmente devolver um produto porque a cor que ele viu no site, quando chegou, não era a cor que ele imaginava. Então, simplesmente ele faz uma devolução, né, sem nenhum custo, sem nenhum ônus, sem nenhuma penalidade para ele. Eu entendo que o Brasil caminha para esse conceito. Óbvio, a gente tem ainda que evoluir um pouco em cima disso. Existem outros exemplos, por exemplo, quanto à área têxtil, né, em alguns países. Confecções, roupas, né, vou citar um exemplo aqui. O cliente compra e pede 2 ou até 3 tamanhos diferentes daquilo que ele está na vitrine digital visualizando, muito porque ele não consegue provar de uma forma virtual, ele precisa ter o produto de posse para que ele faça ali a prova disso. E né, nesses países ele pede 2, 3 tamanhos, ele prova aquele que serve, ele fica, e aquele que ele não serve, porque no corpo que a gente vai entender se ficou legal ou não, ele acaba fazendo uma devolução sem muitos questionamentos, né, sem custo, como eu comentei. Então eu vejo que a gente vem
caminhando para isso, né? Com a pandemia, né, apesar de toda a calamidade na área de saúde que ela trouxe aí para o mundo, eu vejo que o Brasil precisou dar uma acelerada nesse contexto, né? As empresas, principalmente as empresas do segmento de varejo, segmento de e-commerce, segmento de vendas e até a própria parte de serviços, eles precisaram fazer uma adaptação muito forte em cima disso e muito rápida, né, para justamente continuar sendo representativos no mercado, continuar sendo competitivos no mercado. E a Claro não é diferente dessas empresas, né? Nós precisamos também evoluir de forma muito rápida para que a gente pudesse realmente dar esse atendimento, né? Então, a pandemia, né, se a gente pode dizer dessa maneira que ela trouxe um certo benefício, né, vou colocar dessa forma, justamente ela forçou as empresas, né, a evoluírem nesse sentido. E é uma evolução que, na minha opinião, ela não tem mais volta, né? Mesmo que se normalize daqui a um tempo tudo isso que a gente vem vivendo e vai normalizar, esse novo modelo de compra online, ele não tende a regredir. Eu acho que ele tende cada vez mais a evoluir e alavancar aí novos desafios, acredito que para todos os setores, tá? A gente viu, e acho que você vai poder contar um pouco mais para frente depois para a gente, como é que os serviços da Expressa puderam atender de uma maneira tão encantadora, né, a expectativa dos clientes. Acho que a pandemia também trouxe essa necessidade de, muito mais do que vocês ainda, muito alinhado com o que vocês oferecem, comunicação, né? As pessoas cada vez mais precisavam de dados, de comunicação, precisavam estar conectadas. Então, eu acho que a Claro também teve o serviço que a Claro oferece, era muito oportuno no momento e continua sendo muito oportuno, e a gente vê os números cada vez mais crescendo. Agora, falando um pouco específico da Claro, que mudanças que vocês já tinham feito, ou seja, como é que vocês já estavam organizados ou já estavam estruturados dentro da sua estrutura logística, que apoiou com a chegada, ou seja, você já estava, ninguém sabia que o Covid ia acontecer, obviamente, mas vocês já vinham fazendo algumas transformações aí no seu departamento, né, na sua área. Quais foram elas e como elas te apoiaram quando chegou realmente a situação das lojas estarem fechadas e o boom do delivery? Tá. De fato, realmente a gente já, até antes do Covid, né, como você comentou, não era algo que ninguém esperava, né, acho que no pior dos pesadelos poderia imaginar uma situação tão crítica que a gente vem enfrentando aí há mais de um ano, né. Então, de fato, né, olhando um pouco para o passado, né, antes de pandemia, vou falar ali do ano de 2019 aproximadamente, a gente já vinha uma necessidade, nós já vínhamos buscando olhar o processo da Claro como um todo, né, porque a Claro é um conglomerado de empresas, então a gente tem ali dentro uma gama de empresas e de áreas, né, e cada uma tem um modelo, um skill de atendimento diferente. Então a gente já vinha olhando para isso e tentando achar soluções realmente para ser mais inovador, estar um passo à frente, fazer com que algumas coisas funcionassem de uma forma um pouco mais dinâmica, dar um pouco mais até de celeridade a alguns processos. E a gente conseguiu identificar, dentro do nosso canal de televendas, né, uma necessidade de fato de mudar, né, seja para novas linhas, né, para novas aquisições ali que o cliente estava fazendo, ou seja para um processo de portabilidade, né, que em tese se torna um processo mais simples, mas existe toda uma logística por trás de tudo isso, né? E foi aonde aí, na parceria com a Bring, a gente buscou essa solução de entrega expressa, né? E até acho que para fazer uma referência dentro desse nosso processo logístico, hoje nós temos um processo de entrega em até 4 horas para um SLA aí, médio de 85% dos pedidos que nós recebemos nessa nossa esteira, né? E esse foi um momento, ele foi muito idealizado, né, em função do que a gente conseguiu identificar com vocês, quando a gente olha para uma plataforma, uma estrutura ali que nos dá uma funcionalidade via geolocalização, a gente consegue buscar o entregador mais próximo daquela localidade do cliente, né, e fazer dali o processo de entrega. E esse processo que nasceu, né, antes do Covid, né, então realmente a gente implementou essa modalidade antes do Covid,
ela acabou sendo muito funcional para outros canais, né? Até em detrimento disso que você acabou comentando. Nós tivemos o fechamento de lojas, né? Então nós estamos falando aí no Brasil de aproximadamente uma média de quase 2.000 lojas, né? Então, assim, é um número extremamente elevado, né, que houve uma necessidade de fechamento, mas ainda assim havia uma necessidade de atendimento. Então, os clientes precisavam receber seus produtos, precisavam continuar comprando, e essa solução que a gente implementou, né, no antes do Covid, ela serviu para nos apoiar e nos suportar nesse momento aí de pandemia, né? Então, realmente foi algo que não era esperado, mas que acabou nos trazendo uma solução muito benéfica no todo, né? Que bom, que bom. Fico feliz, porque não foram todas as empresas que estavam assim preparadas, e com certeza a Expressa não nasceu, né, visualizando ou vislumbrando um cenário de lojas fechadas, mas como você disse, acabou se beneficiando porque outras esteiras puderam usar a mesma plataforma e vocês já conheciam esse modelo, já ficou muito mais fácil para vocês escalarem para outros negócios, né, para outras linhas de negócio da Claro. Se você tivesse que contar um pouco para a gente os desafios que vocês enfrentaram, vocês escalaram e a gente sabe, os números aqui dentro de casa foram muito, muito rápidos, ou seja, o número de cidades para onde vocês expandiram esse serviço da Expressa foi meteórico, né? Se a gente pudesse falar, foi em 30 dias sair de umas 9 para 20 e tantos estados, né? Que vocês fizeram isso muito rápido. Então, se você puder compartilhar com a gente um pouco dos desafios, seja de operações, nesse momento de decidir escalar e quão rápido foi essa escala, como é que vocês hoje estão provendo, como é que você vê o cliente olhando, tendo essa experiência da entrega expressa. Antes ele demorava 7 dias úteis para receber um exemplo chip, né, o SIM card, e agora ele recebe em menos de 4 horas. Sim. Se você puder compartilhar um pouco com a gente, o que foi assim mais desafiador para vocês de tudo isso? Não, com certeza, né? Como você comentou, daqui a pouco a gente traz alguns números aí até para divulgar. Acho que é interessante as pessoas entenderem de fato esse movimento. Mas quando a gente olha, né, para esse ponto de desafios, de escalar a operação, experiência do cliente, óbvio, né, tem uma frentezinha chamada custos, né, que a gente não pode deixar de lado, né, não se existe mais, né? Eu vou atender a qualquer preço, né? Não é assim que funciona. Não há empresa que consegue hoje bancar isso, então realmente você tem que ter uma estruturação muito boa por trás disso. Então, quando a gente olha para essa parte de desafios, né, foram vários, né, a gente passaria quase o dia todo falando deles aqui, mas o tempo é curto, então eu vou tentar fazer um resumo aqui para a gente entender isso. Acho que um grande desafio que nós tivemos, né, olhando para o negócio da Claro, foi entender que a Claro e suas coligadas, né, e aí eu estou falando de outras empresas dentro do grupo, elas têm suas plataformas independentes, sejam plataformas de venda, sejam plataformas de ERP, sejam sistemas de gestão de estoque, gestão e controle de estoque. Então, são legados, né, que a Claro veio ao longo dos anos, conforme ela foi adquirindo essas empresas, trazendo isso para dentro de uma única companhia. Então, acho que esse foi um grande desafio que nós tivemos que achar uma viabilidade de pegar todas essas empresas, todos esses sistemas e canalizar numa única esteira, né? Eu acho que esse foi um grande desafio. Então, a gente teve que fazer esse movimento de uma forma bastante ordenada e estruturada, porque sempre você tem um ponto a identificar para aquele canal, sempre tem uma informação diferente, sempre tem um caminho diferente. Então, a gente conseguiu, até, obviamente, inclusive, através da Bring, né, da plataforma de vocês, criar esse condensador, né, ou esse catalisador de informações, para que na outra ponta sempre fosse uma esteira só, né? E por que disso? Nós não queríamos, né, que os nossos entregadores, para cada canalidade, ele usasse uma tela diferente, por exemplo. Ele teria que ser sempre uma mesma tela para efeito de entrega ou efeito de coleta, para baixa, para confirmação, né, de pedido, para geolocalização daquele pedido. Então, esse foi, acho que, um grande desafio, né, olhando para a parte sistêmica, que foi canalizar isso tudo numa esteira só. Deu muito trabalho, mas a gente conseguiu sim ele evoluir nesse processo. Um outro ponto também que para nós foi extremamente desafiador, né? E aí quando a gente olha muito para a experiência do cliente, né? Eu vou novamente fazer uma referência aqui, né?
a gente entregava um SIM card, né, como você comentou, na capital, em São Paulo, em até 2 dias. Tá? E quando a gente pesquisou isso com os nossos clientes internos, né, e até os nossos clientes externos, era um número satisfatório. Né? O cliente recebeu uma nova linha ali em 2 dias, era bom, era algo que ele não era ruim. E a gente não queria mais isso. Eu falei, não, a gente quer surpreender o cliente, a gente quer trazer para ele uma experiência diferente. Né? Então, assim, esse era não vou dizer um medo, mas uma preocupação muito forte que nós tivemos na época de implementar o modelo, porque a gente não queria piorar a experiência do cliente, de forma alguma. A gente não queria que esses 2 dias se tornassem 7, 10, 5. A gente queria evoluir essa metodologia e esse modelo. E quando a gente implementou o processo de entrega em 4 horas, né, de fato, essa experiência foi algo muito boa. Né? O cliente ele fez o pedido, né, e a gente tem 50% dos nossos pedidos, a gente entrega em até 2 horas. Né? Então, o cliente fez o pedido em 2 horas, chega ali o SIM card para ele recebe aquele produto. Muitas das vezes ele precisa daquele produto rápido, porque é uma nova linha, às vezes é um pai que compra para um filho, é um marido que compra para a esposa que compra para o marido, ou compra para a mãe, para um tio, enfim, para alguém da sua família, e tem essa necessidade de comunicação rápida. Então, isso a gente conseguiu trazer uma experiência muito boa. E como eu comentei no início da resposta dessa sua pergunta, né, a gente não pode desviar o olhar do custo. Né? E muitas pessoas me perguntam, né, ali no dia a dia, né, pessoas do segmento logístico, e falam, pô, mas você entregar em 4 horas é muito mais caro. Né? Nem sempre. Eu acho que você tem que ter ali, primeiro, né, uma plataforma que vai te suportar naquilo que você precisa. Quando você olha para inteligência de processo, inteligência de geolocalização, de tentar fazer esse arranjo, né, esse ajuste para você entregar. E ter uma gestão por trás disso também muito boa. Né? Você tem que ter uma equipe muito focada, muito forte em cima disso, para olhar todo esse processo, né? Porque, como eu comentei, não é entregar a qualquer preço. Né? Você tem que ter competitividade perante ao mercado, mas você tem que também olhar para dentro da tua empresa e demonstrar que aquilo não custa mais caro. Né? E, de fato, quando nós nos debruçamos em cima de todo esse processo, o escalonamento não foi da noite para o dia, a gente fez um processo todo faseado, né, de abrangência, de capilaridade, de aumento. E hoje nós temos um custo de entrega em 4 horas, que em algumas localidades ele é equivalente ao que a gente tinha no passado, né, quando a gente usava a logística tradicional e convencional do mercado. E existem localidades que o nosso custo ele é até mais barato. Né? Por quê? Esse modelo fez com que a Claro também aumentasse a sua ativação, né? O que acaba gerando mais receita para a própria companhia. Então, a gente teve um aumento ali dentro das nossas ativações, né? Que é aumento de linhas ativadas dentro de um período que nós fazemos uma medição sobre isso. E isso, consequentemente, traz uma redução no nosso custo, né? Porque eu entrego mais produtos numa mesma estrutura. Então, hoje a gente está, vamos dizer assim, há 6 meses atrás, vou dizer que a gente empatava, né, a questão de custo, mas numa velocidade muito superior. E hoje a gente já tem uma economia, porque a gente teve um aumento de capilaridade, um aumento de pedidos, e a gente manteve a mesma esteira. Né? Então, de fato, esses desafios foram bastante interessantes, né, e realmente nos trouxeram para um patamar muito diferente daquilo que a gente vivia aí 1 ano e meio atrás, 2 anos, enfim, realmente foi muito bom. Super interessante isso que você falou, porque é uma jornada. Esse momento de maturidade que vocês estão hoje, que você vai compartilhar agora, a gente já vai para os seus slides, ele não acontece no começo da jornada, né? Tem um investimento no começo, tem uma adaptação dessa nova cultura, tanto dentro da empresa quanto para atender o mercado, mas vocês já passaram, como você contou, né? Vocês já começaram o projeto foi escalando e hoje já tem um custo melhor do que a tradicional. Isso é realmente incrível o momento que vocês estão vivendo. Acho que só para deixar todo mundo na mesma página, o Rodrigo vai contar, mas quando ele fala da ativação, né, Rodrigo, é que hoje quando o entregador da Claro escaneia o SIM card ali na porta do cliente, essa linha já é entregue e ativada. Então, hoje o cliente não tem mais aquele tempo que ele tinha, né, de ligar para o call center, e muitas vezes a gente sabe que na correria o cliente não liga, vou ativar depois, e vai deixando e vai deixando.
Então, esse fato de entregar num prazo recorde, né? Realmente muito agressivo. E a linha já ativada, eu acho que vocês estão colhendo esse fruto, né? Acho que isso é muito difícil. Sim, mas não, exatamente. Teu esclarecimento do processo de ativação foi bem posto, né? No modelo anterior, o cliente recebia a confirmação de entrega primeiro, ela demorava, na média, quase 24 horas para que a gente recebesse após a entrega. Aí o cliente tinha um período para ele ligar e fazer a ativação. Se ele não fizesse, um back-office da Claro entrava em contato com o cliente para entender por que ainda não ativou. Hoje não, a gente entrega, a gente tem a confirmação em tempo real e a ativação já acontece na sequência, né? Então o cliente pode colocar o SIM card ali no celular dele e ele já sai falando, está funcionando, né? Isso realmente trouxe para Claro aí um diferencial muito forte nesse quesito. Legal, então agora conta um pouquinho como é que foi, como é que vocês vêm atuando aí com a Expressa e em cima da plataforma da Brin. Conta essa história, divide aí com a gente. Acho que é legal a gente trazer esses números aqui para até falar um pouco dessa evolução, né? Para entender de onde nós saímos aí para onde nós estamos e onde nós queremos chegar, né? Porque ainda tem aí um outro movimento bastante forte. Bom, então lá em 2020, né, no Q1, com a aquisição da NXT, que é onde nós tivemos ali o conhecimento da plataforma, conhecimento da metodologia, conhecimento da Bring, né? O atendimento ele funcionava em 2 estados, ali aproximadamente 100 municípios, um atendimento de pouco mais de 90 mil pedidos mês, com 198, 200 entregadores, né? E o canal de atendimento era único e exclusivamente o televendas, tá? Pode passar, por favor. Já em Q2, né, de 2020, né, quando a gente de fato fez a implementação do processo na Claro, nós já fizemos um salto para 23 estados, né, mais o Distrito Federal. Fomos para um processo de 158 municípios, passamos de 100 mil pedidos, né, nessa primeira virada, com aproximadamente aí 210 entregadores. E, como eu comentei lá no início, o nosso foco primeiro aqui foi, de fato, atender o televendas, né? Pode passar. Quando a gente já olha para o Q4, né, também de 2020, a gente aumentou em um estado de atendimento, aumentamos, aí o aumento foi pequenininho, mas já demos um salto para 120 mil pedidos média mês. A quantidade de entregadores ficou quase que em linha, né, e aqui tem uma diferença interessante, né, que a gente já vai para uma que nós chamamos aqui de multicanalidade, né, a gente já engloba na nossa esteira o delivery, né? Em Q4, o que é o delivery? Né? A gente faz a entrega partindo das lojas da Claro, que foi aquilo que a gente comentou lá no início. As lojas foram fechadas durante a pandemia, o cliente não podia ir na loja, a loja não podia funcionar, mas ele tinha necessidade, né? Ou de receber um SIM card e até mesmo de receber um celular. Então a gente conseguiu implementar a entrega em todas essas localidades partindo da loja, né? Então a esteira e a plataforma ajudou muito nisso, né? O cliente passa o motoboy, nosso entregador, ele passa na loja, retira o produto e leva até o cliente. Né? Isso também dentro do dia, né? Então ele pede hoje mesmo a gente acaba entregando. É uma solução bastante interessante. Já em Q1, agora de 21, a gente manteve a mesma estrutura de estados, a mesma estrutura de municípios, só que a gente já deu um salto para mais de 160 mil pedidos. O que mudou nisso? Né? E estamos mantendo quase a mesma quantidade de entregadores. Aí nós já temos o delivery, temos o televendas, aí entrou o e-commerce, que é a plataforma digital da Claro de vendas, e mais uma plataforma que é o Combo Multi, né, que também já entraram nesse ano. Né? E o que espera agora para Q3, né, onde a gente quer chegar, olhando ainda para um prazo aí de 2, 3 meses. Nós vamos chegar em 26 estados, mais o Distrito Federal, vamos atingir 324 municípios, vamos passar dos 230 mil pedidos, né? Aí numa projeção com 320 entregadores, que de fato é o escalonamento do processo, né? A gente realmente capilarizar essa cobertura, né? A forçar de fato o processo e vamos continuar atendendo ali 4 canais, né? Que é o televendas, o delivery, e-commerce e também a nossa plataforma que é o Combo Multi, né? E aí tem um dado bastante interessante, Denise, né? Que linka um pouco o que eu falei com relação a custo. Você evolui, mas você não pode gastar, você tem que saber controlar e você tem que ter uma plataforma que suporte nisso, né?
Quando a gente iniciou o processo, lá em 2020, né, no início do ano de 20, nós fazemos uma média de 18 pedidos por moto dia, né? Hoje nós estamos em 22 pedidos média por moto dia e vamos chegar no nosso Q3 a 26 pedidos média por moto dia. Então essa correlação com o custo, ela se equilibra exatamente nesse processo, que é onde você consegue manter o teu custo linear, escalonando produtividade e também escalonando capilaridade. Então você dá uma maior abrangência, mantendo o teu custo estável, né? Sem romper a barreira aí e fazer nenhuma necessidade de loucura, né? Esse é o grande ponto. Eu acho que esses são números aí que a gente pode trazer para demonstrar aí para os participantes. Nossa, os seus números são incríveis, Rodrigo, é para se orgulhar mesmo do que vocês estão fazendo. É impressionante quando a gente vê o crescimento de pedido e a diferença que isso dá de número de entregadores, daí você vê eficiência, seja por causa da geolocalização, seja por alguns recursos que a plataforma hoje está provendo, né, de otimizar esses recursos. Eu acho que esse é... E o mais interessante aqui é realmente centralizar diversos canais de entrada de pedido da Claro numa única esteira de entrega, ou seja, se a gente pode falar de omnicanalidade, de experiência única do cliente, eu acho que esse é o caminho, com certeza, o caminho que vocês estão seguindo. A gente está super no nosso tempo, mas eu queria te perguntar, como é que você vê o futuro, né? E o que você vê o futuro na Claro, o que você vê o futuro na logística, no atendimento ao cliente, e o que você aconselharia aí para as pessoas que estão assistindo a gente hoje? Não, rapidamente, se puder passar aí mais um slide, né? Quando a gente olha para o futuro da Claro, o que a gente ainda tem, né? E são próximos passos aí ainda para 21, né? Nós temos aí um processo de autoinstalação, né? Que nós temos mais de 70 mil pedidos média mês, que a gente quer colocar dentro da esteira. Nós temos aí são áreas, tá, Denise, dentro da própria Claro, né? Que é pequenas e médias empresas e grandes empresas, que é o PME-GE. Nós temos a retirada de equipamentos, que é um processo de desconexão que acontece também quando a gente retira equipamento da casa do cliente. Nós temos um processo de pagamento de fatura, né, que a pandemia também, o cliente não está indo mais na loja, e tem cliente que gosta de ir até a loja para pagar a sua fatura, ele não usa um débito automático ou alguma outra funcionalidade, então a gente também vai canalizar dentro da esteira que a gente tem hoje. A gente tem um outro processo de vistoria de endereços também, né, que é para novas aquisições, enfim, que o cliente vem buscando. Então aqui eu trouxe só alguns, tá? Tem mais coisas que a gente acabou não trazendo aqui. A gente trouxe isso que está no roadmap ainda desse ano, né? Então, ou seja, a gente quer canalizar mais setores da Claro, mais áreas da Claro, e são processos diferentes. Não necessariamente eu estou entregando SIM card aqui e não necessariamente eu estou entregando celular. Eu estou entregando outros produtos, eu estou retirando o produto, eu estou fazendo pagamento de fatura, né? Então, enfim, eu acho que esse é um pouco do futuro que a gente quer para Claro, né? E a gente entende que isso é o caminho, tá? O cliente cada vez mais ele quer algo nesse sentido. E aí quando você me pergunta, né, qual seria aí um conselho que a gente daria para pessoas, né, ou empresas que estão enfrentando esses desafios, né, o que querem partir para essa evolução, para realmente ser diferente, tá? De forma bem rápida, né? Eu penso que primeiro essas pessoas, as empresas, elas precisam de fato saber aonde elas querem chegar, né, quando a gente olha para a parte de atendimento, né, em que momento eles querem chegar, o que eles querem proporcionar para o cliente, de fato, né? E quando tiver com isso muito claro, né, e pode às vezes ser algo extremamente distante, tá? Pode ser algo que fala, poxa, você está sonhando demais, né? Ou não dá para fazer, né? Mas mirem longe, né? Realmente onde vocês querem tá chegando aí quando se olha para a satisfação do cliente. Com isso em mãos, né? Com isso de uma forma bastante transparente, dividam isso em etapas, né? Você não chega nessa excelência do dia para a noite, né? Visto que a gente mostrou da nossa evolução ao longo aí de praticamente 1 ano e meio. Divide todo esse projeto, né? Cria um processo bem faseado, bem estruturado, cria um pipeline realmente com prazos robustos e etapas bem distintas. Óbvio, né? Tenha um time de excelência que possa te suportar nisso. A gente não chegaria onde a gente chegou se a gente não tivesse, de fato, uma equipe de excelência por trás ali para suportar tudo isso que a gente um dia pensou, né, em idealizar.
e vai de uma forma step a step, né? Vai construindo isso, que eu tenho certeza que num espaço de tempo médio, você vai, de fato, começar a enxergar esse investimento inicial que ele é necessário, né? A ter, de fato, uma plataforma que consiga te suportar em tudo isso, e em algum momento você vai só colher os frutos, né? Que é realmente mostrar para o seu cliente aquilo que você é capaz de fazer. Então, eu acho assim, se eu posso aí dar uma opinião, uma sugestão, eu acho que é isso. É identificar o que precisa ser feito, fasear isso, porque você não consegue fazer tudo de uma única vez, ou às vezes você consegue, mas demanda muito tempo, muito esforço e às vezes até muito investimento. Então, se você fazeia isso e vai construindo por etapa, depois você só aumenta a capilaridade. Foi basicamente o que nós fizemos. A gente estruturou o processo, colocamos para funcionar e depois a gente só foi dando ali aumento de capilaridade, né, aumento de demanda e colocando mais canais para dentro da plataforma. É isso aí. Muito legal. E muito legal mesmo. Vendo esse futuro, faz todo sentido, né? Você está com um entregador na ponta e a plataforma conseguindo gerenciar por prioridade, ou seja, está na rota dele, então já passa, já faz coleta de pagamento, já retira um equipamento, tudo por geolocalização e com muito desses recursos já. Se você comitou, né, um tempo de entrega ali de 3 horas para entregar um SIM card e o seu motoboy está a campo, né, o seu entregador está no campo, que outros serviços ele pode fazer, buscando que você atenda ao SLA, que você prometeu para o seu cliente entregar em até 4 horas, mas otimizando esse recurso. E a gente sabe que tem os momentos de pico, né? Sim, sim. Todos os negócios têm. Super legal. E detalhe, né? A plataforma também nos propicia a qualquer um desses eventos, seja a entrega, né, ou esse modelo futuro que a gente quer implementar, que é a retirada, que o cliente possa acompanhar em tempo real, né? A gente, se você sabe disso até melhor do que eu, a gente dispara um SMS para o cliente, né, avisando que o pedido dele está em rota de entrega, ele consegue acompanhar onde está o motoboy. Quando o motoboy chega na localidade, é disparado uma segunda informação que a gente chegou no local. Então, isso serve hoje, né, para a nossa esteira de entrega, que é o que a gente usa, mas vai servir também para a esteira, seja de retirada de equipamento, seja para um pagamento de fatura. Enfim, a gente pode usar a esteira agora para muitas coisas, né? Então, a gente vem a cada dia pensando assim, né? A gente não se contenta com aquilo que a gente tem apenas, né? A gente olha e fala, poxa, o que a gente evolui agora? Né? Qual que é o próximo passo? O que a gente vai conseguir realmente encaixar nessa mesma esteira? De novo, sempre olhando o custo, a gente não pode perder a mão, né, e não perder o olhar ali para cima disso, mas que com certeza isso sempre vem também com um aumento de receita, então a gente consegue fazer um balance bastante interessante nisso e realmente os resultados são muito bons e a gente ainda tem essa parceria, vou dizer assim, aí um longo caminho a se trilhar, com certeza. Com certeza. Tenho certeza que no próximo web, né, Rodrigo, você vai estar falando que a Claro está prestando serviço de entregas aí, Quem porque sabe? você, quem sabe, né? Eu acho Quem que sabe? esse é o futuro, com certeza. Com certeza. Eu só posso agradecer, conte com a gente para esses próximos passos, com todo o time da Bring. A gente tem muito orgulho desse projeto e realmente foi um prazer ter você aqui compartilhando com a gente. Muito obrigada. Obrigado a todos aí. Contem conosco também. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Um Até abraço. logo. Abraço. Tchau, tchau. Não sei se eu comi já.